Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para juntos participarmos dessa live. Hoje nós estamos aí na véspera de Páscoa, né? Uma data especial para todos nós cristãos, onde nós lembramos do sacrifício de Cristo Jesus por amor de nós e é a razão da nossa fé. É a morte e ressurreição de Cristo Jesus que se entregou naquela cruz para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Para quem não me conhece, eu sou o reverendo Juliano Domingues, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, segunda vez que participamos de uma live, né, juntamente neste canal. Então para mim é um prazer estar com vocês aqui, diretamente aqui do meu apartamento, tá? Então desde já eu já peço desculpa também se tiver algum barulho, alguma coisa assim, né? Alguma interferência, por favor, eu peço que você já desconsidere, né? E nós vamos estar aqui juntos nesse tempo, meditando um pouco mais na vontade de Deus para as nossas vidas, né? No que Deus quer para nós, não apenas nessa época de Páscoa, mas todos os dias da nossa vida, né? Esse é o objetivo de aqui estarmos, meditar na palavra do Senhor, buscando entendimento, compreensão para as nossas vidas, da vontade dEle, né? Para que a gente possa se submeter a cada dia nesse caminhar. E mais uma vez quero dizer aqui para quem não me conhece, meu nome é Juliano, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Atualmente estou morando aqui em Londrina e é muito bom poder estar aqui compartilhando esse tempo com pessoas no mundo inteiro, né? Desde já você também já pode deixar as suas dúvidas aí, que ao final nós vamos estar respondendo, tá bom? Você pode mandar o seu alô também, que ao final a gente vai também falar da sua participação aqui conosco, tá? E nós vamos então hoje meditar nessa temática. Nós vamos falar sobre José de Arimateia, o discípulo oculto. Há muitos personagens ao redor da cruz de Cristo Jesus, muitas pessoas que participaram deste momento, e hoje nós vamos meditar na vida de José de Arimateia, tentando entender um pouco mais sobre a vida dele, quem foi José de Arimateia e o que este homem tem a comunicar para nós, o que nós podemos aprender para as nossas vidas no dia de hoje, amém? Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 57 ao 60. Você pode estar acompanhando na sua Bíblia ou pode estar acompanhando também no texto que nós vamos colocar aqui, Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 60. Eu vou estar lendo na nova versão internacional. Se a sua versão for um pouco diferente dessa, não tem problema, tá? É a mesma palavra, são apenas versões diferentes, formas um pouco diferentes de usar palavras, né? Mas é a mesma Bíblia, tá bom? Então você pode acompanhar no seu celular, acompanhar diretamente conosco aqui, ou na sua Bíblia o texto de Mateus. Sim. Queridos, vamos nesse instante elevar o nosso pensamento ao Senhor. Vamos começar com uma oração pedindo que Ele esteja me iluminando, eu que estarei trazendo essa reflexão, mas também cada um daqueles que estarão ouvindo, você que está aí nos acompanhando, que você também possa ter a ação do Espírito Santo na sua vida para tornar-te sensível à voz dEle, né, trazendo compreensão, mas mais do que isso, não só compreensão da palavra, mas também nos dando a coragem, todo o necessário para vivermos de acordo com a palavra que vamos meditar nesse instante, né, e aprender sobre ela. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui refletindo na Tua vontade, Pai querido, buscando entendimento do Teu querer. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, haja poderosamente em nossos corações e mentes. Que o Senhor esteja agora, Pai, elevando o nosso pensamento a Ti, que o Senhor esteja cativando a nossa atenção à Tua palavra e que o Senhor esteja tornando o nosso coração sensível à Tua voz. Usa a minha vida, Pai, para comunicar essa mensagem e que aquilo que os meus limites não permitem, que o Teu Espírito Santo possa completar em cada coração, falando o que o Senhor deseja, Pai, porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra, ela é eficaz para gerar transformação na vida de cada ser humano, Pai.
Por isso, primeiramente, fala ao meu coração e depois a cada um que está ouvindo essa mensagem hoje e que venha ouvir no futuro também. Assim eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, alguns personagens da Bíblia, de fato, são muito interessantes, têm muito a nos ensinar. Aliás, todos vão ter uma lição. São diversas pessoas que estiveram envolvidas nessa cena, nesses dias que anteciparam, né, a morte de Cristo Jesus, durante o tempo da cruz também, aqueles momentos da cruz, e depois. E um desses personagens é José de Arimateia, um personagem que, sem dúvida, nos faz pensar um pouco sobre a nossa atitude, assim como ele também, ele teve algumas atitudes erradas e outras que mudaram. Ele também nos faz refletir sobre isso, né? Sobre o que nós temos que mudar nas nossas vidas, o que está certo, o que precisa ser melhorado. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre o que José de Arimateia tem a nos ensinar, a gente precisa primeiro entender quem era José de Arimateia, né? Nós precisamos compreender um pouco melhor de quem era este homem. A primeira questão que nós precisamos entender é que José de Arimateia ele é citado nos 4 evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos e João. Então isso nos dá preciosas informações sobre a vida deste homem, alguns fatos que podem nos fazer compreender melhor quem era José de Arimateia, né? E como nós podemos aprender com a vida dele. E nós temos aqui algumas informações que revelam alguns detalhes bastante interessantes e importantes da vida de José de Arimateia. A primeira coisa que nós podemos aprender é que ele era natural da cidade de Arimateia. Mateus capítulo 27, versículo 57 nos revela isso. Só que é importante nós entendermos que quando a gente fala José de Arimateia, Arimateia não era o sobrenome. Hoje é muito comum a gente usar dessa forma, né? Por exemplo, eu me chamo Juliano César Domingues, né? Poderia ser simplesmente Juliano Domingues ou Juliano César. Ou César ou Domingues são sobrenomes. Tem a ver com a minha família, vai fazer referência à minha família, de onde a minha origem, né? Em que família eu nasci. Mas na época de Jesus Cristo, era muito comum se referir a uma pessoa a partir da cidade que essa pessoa vivia, onde tinha nascido ou onde ela tinha vivido. Então Jesus, por exemplo, em alguns momentos, é chamado de o Nazareno, Jesus Nazareno, né? Uma referência à cidade de Nazaré, onde ele viveu. Também é chamado de Jesus Galileu, né? A referência à região da Galileia onde ele viveu. Temos Simão de Cirene ou Simão Cirineu, né, que faz referência à cidade onde Simão, aquele que carregou a cruz de Cristo, né, onde ele vivia. Então José de Arimateia é uma referência à cidade a qual ele vivia, ou talvez nasceu, ou então onde ele vivia, onde ele passou a maior parte da sua vida. Arimateia, ela era uma cidade da região da Judéia, possivelmente a antiga cidade de Ramá, que foi a cidade onde nasceu o profeta Samuel. Então, era uma cidade ali da região da Judéia. Para você entender um pouco melhor, naquela época Israel era dividido em 3 regiões. Ao norte nós tínhamos a Galileia, no meio ali nós tínhamos a Samaria e aí ao sul a Judéia. Então era de uma região ali provavelmente muito próxima de Jerusalém, né? José então vivia naquela região, alguns creem que seria a cidade de Ramá, onde Samuel, o grande profeta Samuel viveu, né? Uma outra coisa que nós podemos aprender através das passagens que fazem referência a José de Arimateia é que ele era um homem rico, o que era algo bastante incomum para aquela época. Primeiro, ser rico, né? Poucas pessoas eram ricas naquela época, assim como hoje também tem poucas pessoas que ainda são ricas. Mas também o fato de um homem rico pertencer ao grupo de Cristo, ao grupo de seguidores de Cristo Jesus, era ainda algo mais incomum, né? A maior parte dos seguidores de Cristo Jesus eram pessoas simples, mas José de Arimateia, a palavra fala que era um homem rico. E como nós podemos entender isso? Primeiramente, a Bíblia nos diz que Jesus foi colocado no sepulcro de José de Arimateia e era um sepulcro novo, que ainda não havia sido usado e que José de Arimateia havia mandado escavar na rocha, né? As pessoas eram enterradas de formas mais simples. Quem tinha sepulcro eram pessoas ricas, pessoas abastadas, que tinham condições de comprar terras, né? E geralmente um lugar com rocha, às vezes alguma gruta, ou então às vezes era escavado, como foi o caso aqui. Mas é interessante que aqui fala que aquela sepultura, aquele sepulcro ainda não havia sido utilizado. Era muito comum ali, até hoje tem alguns jazigos, né, em cemitérios da nossa atualidade, onde se coloca vários restos mortais ali de diversos parentes, né?
Muitos são jazigos familiares. A gente pode ver isso em alguns cemitérios atuais, né? Algumas construções bastante bonitas até, né? E às vezes são colocados ali diversos. Você vê as plaquinhas até dos parentes que ali foram sepultados. E às vezes são diversos, né? E naquela época era assim também. Então a palavra fala que Jesus foi colocado por José de Arimateia num sepulcro que era novo, um sepulcro que ainda não havia sido usado. Então só isso já mostra que ele era um homem de posses. Mas João, capítulo 19, versículo 38 a 39, nós vamos ler apenas o versículo 38, também nos mostra um pouco mais sobre isso. Mas no versículo 19 vai falar que José de Arimateia colocou ali juntamente com o corpo de Cristo cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, né? Falando assim parece algo muito abstrato para nós. O que significa isso, né? Primeiramente, nós temos que entender que mirras e aloés eram especiarias extremamente caras daquela época. Né? Eram especiarias caríssimas e a palavra fala que eram cerca de 34 quilos. Quando a pessoa era sepultada nesses sepulcros, né, eles eram também envoltos em panos e juntamente com esses panos eram colocados especiarias para conservar o corpo por mais tempo, né, e principalmente para que o corpo não tivesse ali o mau cheiro da putrefação, né? Mas 34 quilos, só para você ter uma noção, equivaleria entre 825 e 1.200 denários. O que era o denário? O denário equivalia a uma diária de um trabalhador braçal, né? Então, se você pegar hoje uma diária, você já tem uma noção de quanto equivaleria isso, né? Cerca de 825 dias até 1.200 diárias de um trabalhador braçal. Então, só nisso aí já podemos ver que realmente José de Arimateia não era um homem pobre, era um homem de posses. E por que é importante entender isso, queridos? Porque nós também, como servos do Senhor, devemos colocar nossos bens à disposição do reino de Deus. Nós também, talvez você, assim como eu, também não seja uma pessoa rica, talvez você seja, não sei quem está me ouvindo agora, né? Você que está aí do outro lado. Talvez você seja uma pessoa de muitas posses, talvez de poucas posses, talvez seja uma pessoa de classe média, assim como eu também. Mas independente da quantidade de posses que você tem, nós também somos desafiados a colocar nossos dons, nossos talentos, mas também nossas posses a serviço do Senhor, seja qual for a posse que nós temos. Queridos, deixa eu até fazer aqui um parênteses bem grande, porque quando normalmente falamos de colocar nossas posses a serviço do Senhor, já rapidamente as pessoas associam ao dízimo. E realmente o dízimo também é uma forma de louvarmos ao Senhor com nossas posses também. Mas não é só do dízimo que eu estou aqui querendo dizer. Tem muitas outras formas. Quando você abre a sua casa para receber um grupo de células, você está colocando sua posse para servir ao Senhor. Quando você faz um almoço ali para receber um servo, uma serva do Senhor, por exemplo, uma refeição, você está colocando suas posses a serviço do Senhor. Quando você coloca o seu carro à disposição para buscar uma pessoa, né, ou levar até a casa uma pessoa que de repente não teria outra condição de ir até a igreja, e você acompanha essa pessoa até a igreja, né? Leva até a igreja, melhor dizendo, ou leva depois de volta em casa, você está colocando suas posses a serviço do Senhor. E existem N formas. Eu até já citei aqui numa outra live, né? E é uma forma também de colocarmos nossas posses a serviço do Senhor. Você pode estar colocando sua impressora à disposição da igreja para imprimir materiais para o departamento infantil, né? Você que às vezes é costureira, coloca a sua máquina de costura ali a serviço para fazer roupas para a equipe de teatro. Quantos músicos colocam os seus instrumentos a serviço da obra do Senhor? São suas posses. E tem N formas, diversas formas de você colocar os seus bens, suas posses a serviço do Senhor. E foi aqui o que nós vemos com José de Arimateia. Ele colocou os seus bens a serviço do Senhor, né? A pergunta é, nós temos colocado nossos bens, nossas posses a serviço do Senhor? Você coloca aquilo que você tem à disposição de Deus para servir a Deus ou não? Como você tem servido? E até há muitas pessoas que pensam assim, quando eu tiver muito dinheiro, aí eu vou poder servir a Deus. Se um dia eu tiver bastante dinheiro, vou poder ajudar os pobres, vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Querido, a verdade é que se nós não fizermos com o que nós temos, não adianta termos mais, achando que assim vamos fazer mais. Porque não tem a ver com quanto nós temos, mas com a disposição que nós temos de servir. Talvez você tenha pouco, mas o pouco que você tem, você coloca a serviço do Senhor e Deus multiplica esse pouco. Um pequeno jovem, né, colocou os seus 5 pães e 2 peixes a serviço do Senhor, e o Senhor multiplicou de forma que milhares de pessoas se alimentaram e ainda ao final recolheram 12 cestos cheios. Então não é a quantidade, mas é colocar as suas posses a serviço do Senhor, como fez aquele jovem. E ali Jesus então pôde fazer um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos capítulo 15, versículos 42 e 46, também nos diz que José de Arimateia era membro de destaque do Sinédrio. E isso era algo que era concedido apenas a pessoas que realmente tinham integridade, eram pessoas de renome, pessoas que tinham boa fama, né? Pessoas que desfrutavam, né? Eram bem vistos pela sociedade, né? Desfrutavam do respeito da sociedade daquela época. Então José de Arimateia, além de ser um homem de posses, de ser um homem rico, também era um homem muito respeitado, provavelmente um homem visto como exemplo, né? Um homem íntegro, um homem correto, né? Como a própria palavra diz a respeito dele. Lucas capítulo 23, versículos 50 a 51 diz justamente isso, que José de Arimateia era um homem íntegro, era um homem bom e justo, melhor dizendo, né? E seu caráter íntegro fez com que ele se opusesse à decisão dos seus companheiros do Sinédrio de crucificarem Jesus Cristo, de sentenciarem Jesus à morte. Então, a palavra nos fala em Lucas 23 que José de Arimateia, embora fosse pertencente ao Sinédrio, ele não concordou com essa decisão, porque ele manteve a sua integridade, né? Será que nós podemos ser chamados também de pessoas boas e justas? É interessante que poucos homens são chamados assim na Bíblia. Jó foi um exemplo. A palavra fala que Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, e isso veio da boca do próprio Deus. Que privilégio, querido! Que privilégio, querida! Será que nós poderíamos ser chamados de pessoas íntegras? Será que somos conhecidos como pessoas boas e justas? Será que esse seria o testemunho das pessoas a nosso respeito? É algo para a gente pensar, algo para refletirmos, né? Mas José de Arimateia também era conhecido como o discípulo oculto. Por que o discípulo oculto? João, capítulo 19, versículo 38, diz assim: Então é interessante nós vemos aqui que José de Arimateia, até este momento aqui, ele era já um seguidor de Cristo Jesus, mas fazia isso de forma secreta, de forma oculta, né? O texto que nós lemos fala que ele fazia isso de forma secreta. E aliás, realmente, até então, todas as vezes que José de Arimateia apareceu e tomou alguma atitude, era em secreto, era no oculto, era no período noturno, que era quando ninguém poderia vê-lo, né? Por isso ele também foi conhecido como discípulo oculto, ou discípulo do crepúsculo, ou o discípulo do escuro, né? Porque fazia isso de forma secreta. Ele já cria em Cristo Jesus. Ele já havia entendido que Jesus era o Messias esperado. Ele já tinha fé que Jesus era o Salvador, mas ainda tinha vergonha de assumir Jesus Cristo publicamente. Porque, queridos, nós temos que entender que se hoje já é difícil ser cristão, naquela época era até perigoso. Graças ao bom Deus, eu estou falando do Brasil, se você me acompanha de outro país, eu não sei qual é a sua realidade, mas aqui no Brasil nós temos liberdade de servir ao Senhor. Eu não sou preso por dizer que sou cristão. Posso sofrer algum tipo de dificuldade, mas não de colocar a minha vida em perigo, né, em risco, por afirmar que sou cristão. Mas José de Arimateia, reconhecendo publicamente que ele era cristão, que era temente a Jesus Cristo, ele colocaria, assim, não apenas a sua vida em risco, mas havia muitas coisas a perder com isso. Até aqui, então, ele era conhecido como um discípulo que fazia as coisas em oculto, de forma secreta. Ele ainda não havia assumido publicamente que Jesus Cristo era o seu mestre, né? Por que isso? Porque João capítulo 19, versículo 38 nos diz justamente isso, porque ele tinha medo. Ele tinha medo de reconhecer que Jesus Cristo era o seu mestre. Por quê?
A palavra nos mostra em João 19:38 que ele tinha esse medo, mas mostra em outros textos também que havia já outras pessoas que haviam crido em Cristo Jesus naquela época. Outros mestres da lei, outros fariseus, né, outros religiosos também já estavam crendo em Cristo Jesus. Um exemplo, Nicodemos. Nicodemos e José de Arimateia eram amigos, tanto é que outro trecho da palavra, eles aparecem juntos, né? Havia outras pessoas, sim, que criam já em Cristo Jesus, mas que faziam isso de forma oculta. Por quê? Porque quem declarasse que era cristão, certamente seria expulso da sinagoga. Querido, participar das sinagogas, naquela época, primeiramente era uma questão de status social. Então, a pessoa que participava da sinagoga e que participava do sinédrio era visto como uma pessoa de prestígio social, não era uma pessoa comum, né? Os mestres da lei, os sacerdotes, né, e os demais religiosos, eles tinham um status social. Então, ser expulso da sinagoga e ser expulso do sinédrio, eram duas coisas aqui, né? Mas ser expulso da sinagoga e do sinédrio era perder o seu status social, seu prestígio social. Era ser colocado numa posição de pária social, né? De ser marginalizado da sociedade. Então, imagina alguém que era bem sucedido, de repente perder tudo isso da noite para o dia. Então, por isso, muitos tinham medo de reconhecer que eram cristãos, porque sabiam que seriam expulsos primeiramente do sinédrio, mas que também passariam a ser mal vistos pela sociedade daquela época. Então, com isso, José de Arimateia certamente perderia o seu status social, perderia o seu prestígio, né? Talvez perdesse, não sei se ele era um comerciante, a palavra não fala, mas se ele fosse um comerciante, perderia seus clientes, ou de alguma forma isso também afetaria a sua condição econômica, certamente, porque ele perderia seu prestígio. José de Arimateia era um homem bom, entenda isso, querido. Eu não estou aqui querendo, né, denigrir José de Arimateia. Ele era um bom homem. A mesma palavra ainda continuava falando que ele era um homem bom e justo, né? Mas ainda era um homem que estava cedendo ao medo. Era um homem que ainda estava se deixando dominar pelo medo, né? Será que nós também não renunciamos os valores da nossa fé quando estamos com medo? Será que em horas como essa, que a gente tem muito a perder, será que também nós não somos Pedros? Por que Pedro? Porque Pedro havia afirmado que seguiria Jesus até a morte se fosse preciso, mas quando ele é confrontado, quando as pessoas começam a falar, Pedro, você estava com Jesus, eu vi você com ele, você fala como um deles, né? Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, né? E isso depois o deixou profundamente amargurado, entristecido, até que Jesus depois apareceu para ele e o curou, mostrando perdão, né? Mas Pedro renunciou naquele momento a sua fé em Jesus Cristo por causa do medo. E a verdade é que nós somos também desafiados muitas vezes, principalmente se você é jovem, se você é adolescente. Nessa fase a gente quer muito ser aceito pelos grupos sociais. E muitas vezes por causa disso renunciamos aos nossos valores, aos valores cristãos. Aí começamos a ceder aos valores deste mundo. E são de diversas formas, né? Nossa fé, nossos conceitos, o que fazemos, o que falamos, né? O que cremos. Quantos de nós, muitas vezes, infelizmente, agimos como José de Arimateia até então, e abrimos mão dos nossos valores, acabamos por causa do medo, acabamos cedendo, e aí eu até gosto muito de dizer que viramos crentes 007, agentes secretos, né? Só que não dá para ser crente genuíno dessa forma, você pode até achar que é possível, mas não é. Quantas vezes no serviço, perante colegas, temos vergonha de testemunhar de Cristo e agimos como José de Arimateia? Será que isso já aconteceu com você? Você teve vergonha de assumir que era cristão por causa de alguma situação no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas amizades, na sociedade que você está inserido, principalmente se você vive uma sociedade mais alta, né? Classes A, B da sociedade, e talvez você passe por situações onde é muito difícil você assumir que é cristão de verdade, mas é necessário. Será que os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos familiares reconhecem, sabem que somos cristãos, que somos de Cristo? Ou será que ainda temos agido como crentes ocultos, né? Como cristãos ocultos, como seguidores ocultos de Cristo Jesus, como foi com José de Arimateia? Mas, queridos, para terminar a nossa reflexão,
José de Arimateia também, em um momento da sua vida, ele muda completamente e se torna o discípulo corajoso. Qual seria o destino do corpo de Cristo Jesus se José de Arimateia não tivesse pedido o corpo de Cristo? Você já parou para imaginar? Queridos, ontem eu estava assistindo uma peça muito bonita, por sinal, A Paixão de Cristo, e foi muito interessante ver ali a cena do crucifixo, da crucificação de Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo. Mas a tradição nos mostra que os soldados romanos, como eles agiam quando alguém era crucificado. Eles colocavam a pessoa ali pendurada na cruz, no madeiro, né? Deixava ela morrer e ali deixava o corpo entrar em estado de putrefação, porque aquilo ali era para mostrar, o Império Romano fazia aquilo para mostrar, ó, é isso que vai acontecer com você se você se colocar contra o imperador, né? Ou contra qualquer pessoa que vá contra o império, ou contra os líderes do império, né? Então eles faziam isso como uma forma de repressão ao povo. E aí depois o corpo era retirado ali e jogado num lugar qualquer para ser consumido pelas feras, pelas aves, né? Não era tratado de forma respeitosa. Primeiro que era uma forma de sacrifício extremamente cruel, uma forma de morte, melhor dizendo, extremamente cruel, dolorosa e depois desonrosa. Nos textos, aliás, nas figuras que nós vemos, né, mostra Jesus com um paninho ali, cobrindo como se fosse um fraldão, né? Mas muitas vezes as pessoas eram crucificadas completamente nuas, para que a vergonha fosse maior ainda, né? Se já é vergonhoso hoje, imagina naquela época. Então a pessoa era morta de uma forma extremamente cruel e depois era ali o corpo ficava se decompondo até que era jogado num lugar qualquer e era feito de uma forma para se varrer da face da terra a memória daquela pessoa, né? Então, quando José de Arimateia pede o corpo de Cristo Jesus, ele evita que isso acontecesse. Claro, nós sabemos que Jesus ressuscitou, essa foi a diferença. Mas a partir do pressuposto de alguém que ainda não tinha esse entendimento, né? O que ele queria fazer? Impedir que Jesus tivesse um final desonroso, já que a sua morte havia sido uma morte desonrosa, a morte de cruz era desonrosa, né? Mas ele queria dar um final honroso para Cristo Jesus, colocando num sepulcro, e um sepulcro de pessoas ricas, né? Então, cumpriu-se ali a palavra, que ele foi sepultado com os ricos, né? Mas, queridos, aqui nós vemos que a partir deste momento, a fé de José de Arimateia muda de patamar, dá um salto gigantesco. Porque até então, José de Arimateia tenta permanecer em oculto. Ele seguia Jesus, mas em oculto, ele não queria assumir. Mas quando ele faz isso, ele está se colocando numa situação difícil e até de perigo quando ele pede o corpo de Cristo Jesus. Por quê? Porque, primeiramente, queridos, Pilatos não ia ficar contente com isso. Marcos capítulo 15, versículo 43, diz que José dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E por que isso era ser corajoso? Porque Pilatos ali estaria sendo contrariado. E até mesmo era uma situação até, diria assim, contraditória. Por quê? Porque o Sinédrio, né, no qual José de Arimateia era participante, havia determinado a morte de Cristo e pressionou Pilatos pela crucificação. Entenda que Pilatos não queria isso. Pilatos, você conhece que Jesus era um homem inocente. Pilatos até tentou fugir dessa responsabilidade. E aí quando ele vai lá e lava as mãos, ele está dizendo, se é isso que vocês querem, então eu vou fazer. Mas o sangue recai sobre vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Estou tirando a culpa de sobre mim, né? Então é isso que Pilatos faz. Pilatos não queria matar Jesus. Para ele, tanto fez como tanto faz, né? Mas quando José de Arimateia então pede o corpo, era algo contraditório. Ele era do Sinédrio, agora pede o corpo, né? O Sinédrio pediu que Jesus fosse morto de uma forma cruel, como um bandido, e aí vem um membro do Sinédrio e quer colocar ele numa sepultura, dando um fim justo, um fim digno, melhor dizendo, né? Mas não só isso, certamente que os amigos de José de Arimateia, os demais membros do Sinédrio, não iam gostar nem um pouco disso. Ô José, como assim, cara? Né? A gente pede a condenação e você agora vai querer pegar o corpo de Jesus e colocar num lugar digno? Né? A gente fez de tudo aqui para pressionar para ele ser morto como um bandido e você quer dar honra a ele, né? Certamente que isso gerou problemas para José de Arimateia. Mas a palavra fala que corajosamente José se dispôs a pedir o corpo de Jesus
ia colocá-lo, né, num lugar digno. E não somente isso, mas a própria forma que José de Arimateia procede com o corpo de Cristo era uma cerimônia que era dada somente a reis, né? Como nós falamos ali, a palavra nos fala, melhor dizendo, que Jesus foi colocado num lençol limpo e depois foi colocado ali mirra e aloés, né? Uma quantia absurda, né? Isso era algo que era dado somente a pessoas muito ricas, muito importantes, a faraós, a reis. E José de Arimateia não só pede o corpo de Cristo, mas dá a ele, né, uma sepultura, um enterro digno de uma pessoa famosa, de uma pessoa rica, né, de uma pessoa que era reconhecida na sociedade, coisa que Jesus não era reconhecido, não era famoso junto aos integrantes do Sinédrio, né, juntamente ali com os governantes, né, e assim por diante, né, e com as demais pessoas famosas da sociedade, né. Então José de Arimateia certamente estava se colocando numa situação difícil. É interessante que no momento que Jesus mais precisou dos seus discípulos, estes fugiram. Nós vemos os discípulos o tempo todo andando com Jesus. Pedro, mais do que ninguém, falando, não, Jesus, eu vou com o Senhor. Nem que seja preciso ir até a morte, eu vou com o Senhor. Mas todos fugiram. Pedro ainda acompanhou um pouquinho mais de perto, né? Mas todo mundo ficou com medo. E nessa hora, quem aparece? José de Arimateia. Certamente aqui foi um divisor de águas na vida de José de Arimateia. Onde estaria cada um daqueles valentes que afirmavam dar a vida por Jesus, se fosse preciso? Onde estavam, né? Onde estavam os discípulos? Onde estavam os seus seguidores? Onde estavam aqueles que juraram que estariam com Cristo, com o Mestre, até o final, se fosse preciso? Fugiram, mas ali estava José de Arimateia. É interessante que aqui se inverte, né? Aqueles que antes estavam caminhando em público com Jesus fogem, e aquele que estava em oculto aparece, né? Como que a situação muda completamente aqui, né? A lição que nós aprendemos com José de Arimateia é que é muito triste deixar passar as oportunidades que temos de testemunhar quem somos e o que somos para o mundo, servos e discípulos de Cristo. É isso que é importante nós entendermos, queridos. É muito triste a gente deixar passar as oportunidades de falarmos do amor de Cristo Jesus, né? De testemunharmos quem somos, que cremos em Cristo Jesus, né? De falarmos da nossa fé. E muitas vezes temos a oportunidade de fazer isso em nosso trabalho, temos a oportunidade de fazer isso em nossa escola, temos a oportunidade de fazer isso em nossa família, nos nossos círculos de amizade. E quantas vezes nós fugimos disso? Quantas vezes, né, nós perdemos a oportunidade de falar do amor de Cristo Jesus e agimos como um discípulo oculto, e não como um discípulo presente que crê em Cristo Jesus. Queridos, nesse sentido, José de Arimateia até começou mal, mas terminou bem, né? E a questão não é como você começou, mas é como você vai terminar, né? José de Arimateia, no começo, era o discípulo oculto, mas aqui ele assume que cria em Cristo Jesus. E assim também nós temos a oportunidade e o dever também de assumirmos a nossa fé em Cristo Jesus. Mesmo que isso nos custe, e talvez custe, talvez haja uma situação que possa custar o seu emprego, o prestígio na sociedade que você vive, a fama, às vezes até a sua renda financeira. Se as suas finanças vêm de formas ilícitas, formas não corretas, formas que são contrárias à vontade de Deus, você vai ter que abrir mão disso, abrir mão do erro, né? E sei que no momento não é fácil. Eu me lembro que uma vez eu vi um comentário de uma pessoa que ela era proprietária de um motel. Eu estou falando motel, não hotel, tá? Hotel é um lugar onde as pessoas vão para pousar, né? No motel, no Brasil, se você está nos acompanhando de fora, aqui tem outro sentido, tá? É onde muitas vezes as pessoas vão para ter relações sexuais, muitas vezes ilícitas. E ela era dona de um motel, mas quando ela se converteu, ela ficou num dilema, e agora o que eu faço, né? E foi um dilema para ela. E quantas pessoas que tinham uma vida dissoluta, uma vida de roubo, de desonestidade, e tiveram que se converter?
Tem um filme, se não me lembro o nome, é chamado Corajosos, que falava justamente sobre um homem que ele era um vendedor de carro, só que ele era desonesto e havia até mesmo enganado o pastor da igreja que ele frequentava. Interessante que ele frequentava a igreja, mas não era convertido, né? E aí um dia ele se converteu e ele teve que devolver o dinheiro que causou, né, o mal que ele causou às pessoas, assim como foi com Zaqueu também, que teve que devolver o fruto da sua desonestidade, né? E foi difícil na história daquele filme para aquele homem. E certamente que também foi difícil para Zaqueu. E talvez, querida, seguir a Cristo Jesus significa isso. Às vezes você tem que reparar o mal que você fez a outras pessoas, né? Até mesmo devolver coisas para outras pessoas. E eu não sei qual é a tua situação, qual vai ser o seu dilema. Mas seguir a Cristo Jesus significa assumi-lo de verdade, abrindo mão de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E muitas vezes isso é difícil, né? Muitas vezes não é fácil. Mas graças a Deus, queridos, que nunca é tarde demais para começarmos a falar de Jesus Cristo. Se você não tem feito isso até agora, você tem a oportunidade de fazer daqui para frente, né? Nunca é tarde para assumirmos que somos realmente servos do Senhor. E graças a Deus que José de Arimateia, embora começou errado, mas ele mudou, né? E não foi rejeitado por Cristo Jesus, porque ele não rejeitou a Cristo. Mas lembre-se que a palavra nos diz que no último dia Jesus irá julgar a todos, né? E aqueles que o rejeitaram, ele vai dizer, ó, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Vai para lá que eu não sei quem você é, né? Mas aqueles que assumiram que pertenciam a Cristo e pagaram o preço disso, ele vai dizer, vinde para perto de mim, vinde perto de mim, vem para junto de mim, amados de meu Pai, né? Para o prêmio, para a recompensa, para o lar celestial que está preparado para vocês, que eu preparei para vocês. Essa vai ser a nossa recompensa e certamente vai valer a pena. Queridos, eu quero terminar essa reflexão com o texto que está em 1 João, capítulo. Então, o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo Jesus, aqueles que realmente amam a Cristo, eles não precisam ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Cristo nos dá força para enfrentar os medos, os problemas, as dificuldades que essa vida vai nos impor, né? E se José de Arimateia teve medo no começo, mas depois ele se rendeu ao amor de Cristo e este amor lançou fora todo medo. Assim nós também temos a oportunidade de lançar fora todo medo. Amém? Vamos orar uma vez mais? Quero te convidar a orar comigo nesse instante. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra que nos mostra o exemplo de José de Arimateia, que foi um homem que no começo teve medo, mas depois ele te reconheceu como o único Salvador, como o Senhor da vida dele. Pai de amor, ensina-nos a te reconhecer no dia a dia, ensina-nos a mostrar o nosso amor por ti, ensina-nos a ter a coragem necessária para assumirmos que somos cristãos e as consequências desta escolha e também os desafios que essa escolha nos impõe. Que o Teu Espírito Santo nos dê a coragem necessária a cada dia para juntos, Pai querido, possamos Te servir realmente de forma fiel. Que possamos, ó Pai, como povo do Senhor, permanecermos fiéis a Ti até o dia que Cristo virá para nos buscar. Assim nós pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, que bom que podemos passar esse tempo aqui juntos, né? Que bom que podemos meditar na palavra do Senhor. É muito bom poder aprender com personagens como José de Arimateia, pessoas que não eram perfeitas, como José de Arimateia também não era, mas que tem muito a nos ensinar, né? Que podem nos ensinar lições preciosas, lições maravilhosas. Eu gosto muito de aprender com personagens bíblicos, né? Como José de Arimateia, mas não só eles, tantos outros, porque eram pessoas como eu, como você, pessoas que tinham falhas sim, mas pessoas também que certamente têm muitas qualidades, né, a nos ensinar. E José de Arimateia é certamente mais um destes. Que você possa meditar no que podemos aqui compartilhar nesse instante, que você possa meditar na palavra do Senhor, na vontade de Deus para a sua vida, tá? Que você possa perguntar para Deus, Senhor, como eu posso te servir? Como o Senhor quer que eu te sirva? O que o Senhor espera da minha vida?
né? Como eu devo te servir melhor no dia a dia, como eu posso realmente ser um cristão fiel, um cristão, né, que não vai te envergonhar e que não tem vergonha de assumir que somos pertencentes a Ti. Querido, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana, uma feliz Páscoa, né? Que você tenha uma Páscoa abençoada e que o Senhor esteja te guardando e protegendo de todo mal até que Ele volte para buscar a sua amada igreja. Amém? Fique na paz e que Deus te abençoe.